Olá, meu nome é Renato Caldas. Hoje quero apresentar alguns fatos que comprovam a veracidade da Palavra de Deus. Bom vídeo a todos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Afinal, qual a veracidade da Bíblia? Podemos crer inteiramente nela, e que contém toda a palavra de Deus divinamente revelada aos homens. O termo Bíblia, que usamos no singular, vem do plural grego, tagia, que significa os livros sagrados. A tradição religiosa sempre sustentou que cada livro bíblico foi escrito por um autor claramente identificado. Por exemplo, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que no judaísmo se chamam Tora e no catolicismo Pentateuco, teriam sido escritos pelo profeta Moisés por volta de 1200 a.C. Os Salmos seriam obra do rei Davi e Juízes pelo profeta Samuel. A Bíblia nada mais é que a união desses manuscritos, cada um, mesmo que escrito em épocas diferentes, até em países diferentes, eles têm coesão, ou seja, conexão entre eles. Os judeus preservaram os manuscritos de Moisés e dos profetas porque eram homens divinamente inspirados pelo poder de Deus, sendo representantes da palavra de Deus. Por exemplo, o Tora, que representa os 5 primeiros livros da Bíblia, para eles representam as próprias palavras de Deus e terão cumprimentos. Até antes da vinda de Jesus era se observado os manuscritos de todos os profetas, como Jeremias, Zacarias, Daniel, Abacuque, etc. Após a vinda de Jesus se formou o Novo Testamento, e nele as palavras e ensinamentos de Jesus e de seus apóstolos divinamente inspirados pelo Espírito de Deus. Os próprios apóstolos validavam todo o Velho Testamento, onde diz, em 2º livro de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia prova a si mesmo como verdadeira. Todo o Velho Testamento testifica a vinda de Jesus e descreve sua missão aqui na Terra. E logo após milhares de anos ela se cumpre. Ele nasceu, como está escrito. Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7, versículo 17. E o que torna Jesus tão verdadeiro é que suas profecias se cumprem até os dias de hoje. Alguns exemplos entre muitas profecias são Mateus 24, versículos 6 ao 8, que diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a guerra cada vez mais intensa entre Israel e a Palestina. Pestes, incêndios, inundações e terremotos também são vistos por toda parte. Entre eles destaca-se o novo coronavírus, que eclodiu na China em 2019 e, desde então, se espalhou pelo mundo, ocasionando até no momento mais de 1 milhão de mortos no mundo todo. Que Deus seja o consolo daqueles que perderam seus familiares. Também houve graves incêndios florestais na Austrália em setembro de 2019, enquanto uma grande praga de gafanhotos assolou a África Oriental, do outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente e a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos em El-Azir, na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que essa profecia vai se cumprindo, junto com profecias dos antigos profetas, como o profeta Joel, que fala de pragas e enxames de gafanhotos que comem plantações, que são mal explicados pela ciência. Mas castiga os homens por causa do pecado e os deixam com fome, complicando seus trabalhos nos campos. Há muitas profecias se cumprindo como o evangelho em todo o mundo. O amor de muitos se esfriando e usam o nome de Deus para ganhar dinheiro e não pregam o evangelho de salvação. Porém, para apresentar novas evidências, a própria ciência prova Jesus e valida a Bíblia. Segundo as indicações da Bíblia, uma equipe encontrou um túmulo no local onde Jesus poderia ter sido sepultado e,
Encontraram um túmulo vazio que, segundo os cientistas, preveem que a estrutura do sepulcro data de mais de 1900 anos. Segundo o site de notícias Veja, a estrutura, localizada dentro da Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém, estava em processo de reparos e sendo estudada desde outubro de 2016. Flávio Josefo, um historiador judeu, afirma que muitos nomes importantes na história não têm como comprovar sua existência, mas, pelos escritos é possível determinar sua existência, e assim é o mesmo com Jesus. A própria história e cumprimentos de manuscritos antigos já é prova da existência de um homem que viveu no século I, e que elaborou um movimento messiânico trazendo conhecimentos jamais falados entre os homens. Poderia falar por horas fatos que comprovam os textos bíblicos e sua veracidade, junto de Jesus e de Deus, mas sei que no mundo todo muitos possuem sua própria prova da existência de Deus. Se quiser, comente abaixo a sua prova da existência de Deus. Em conclusão, João ainda nos deixa um recado. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas pragas que estão escritas neste livro, e, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 18 ao 20. Guardemos a sua palavra de Deus, para que o Senhor Deus não tire o nosso nome do livro da vida. Que Deus esteja com todos. Amém.